Olá, feliz sábado, feliz primeiro sábado de maio. Nós já estamos no mês 5 desse ano de 2025 e no 11º dia da nossa leitura do livro de Santa Teresinha do Menino Jesus. E vocês estão gostando da leitura? Para aqueles que estão acompanhando, tá gostando? Bom, vamos iniciar a nossa leitura, né? Que o Espírito Santo nos ilumine, Santa Teresinha interceda por nós. Neste mês de maio, da Mãe de Deus, né? No mês de Maria, e que Maria também venha interceder por nós. Santa Teresinha, depois de ter visto, né? Como nós já lemos, teve a visualização quando ela estava doente, de Nossa Senhora do Sorriso, né? Nossa Senhora sorrindo para ela. Até aquela época, então, não se tinha devoção a Nossa Senhora do Sorriso. Mas depois disso, passamos a ter, então, a devoção também de Nossa Senhora do Sorriso. Então, que Nossa Senhora do Sorriso interceda por nós, para que ela traga a nós também aquilo que cada um de nós precisamos. A cura das nossas doenças, assim como Santa Teresinha teve a sua cura, que nós também possamos ter. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciando com a leitura de Provérbios, capítulo 2, versículos do 10 ao 11. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti. Ela te amparará a razão. Vamos continuar a nossa leitura do livro História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Nós paramos quando Santa Teresinha está falando, né, sobre citando um exemplo, né, de pai para com o filho, né? Então ela fala que Jesus, né, que Deus deu Jesus para salvar tudo em nós, né? Para que ela ame ele agora até a loucura. Continuando. Muitas vezes em retiros e fora deles, ouvir dizer que nunca se viu uma alma pura que amasse mais a Deus do que uma alma arrependida. Quem me dera poder desmentir esta afirmação. Mas, vou começar de novo. Muitas vezes em retiros e fora deles, Santa Teresinha, né, ouviu dizer que nunca se viu uma alma pura que amasse mais a Deus do que uma alma arrependida. Quem me dera poder desmentir essa afirmação. Mas agora reparo que saí com estas considerações tão fora do assunto que mal me lembro onde estava. Durante o retiro para a minha segunda comunhão, vi-me assaltada pela terrível doença dos escrúpulos. Martírio que só poderá compreender quem por ele tiver passado. Não me cabe na pena dizer quanto sofri durante cerca de 2 anos, em que todos os meus pensamentos e ações, ainda as mais simples, se convertiam num foco de perturbações e angústias. Só me aquietava depois de me abrir e desafogar plenamente com a minha irmã Maria, com enorme sacrifício meu, pois me julgava obrigada a revelar-lhe absolutamente todos os meus pensamentos, por extravagantes que fossem. Logo que me desfazia deste peso, desfrutava um instante de paz,
mas um instante que passava com rapidez do relâmpago, para voltar ao meu martírio. Meu Deus, quantos atos de paciência fiz a minha querida irmã praticar. Fomos este ano, durante as férias, passar 15 dias à beira-mar, onde minha tia, sempre tão carinhosa e tão cheia de solicitude maternal, com as suas filhinhas do Bolsonetes, lhes agenciou todos os divertimentos inimagináveis, passeios de burro, pesca de conchas e etc. Até em questão de trajes, nos quis trazer apurradinhas. Lembro-me que me presenteou um dia com umas lindas fitas azul celeste e que, na minha criancice, apesar dos meus 12 anos e meio, senti uma alegriazinha vaidosa ao entrelaçar com elas a minha trança. Sobreveio-me logo tão forte escrúpulo, que ali mesmo, em Trouville, fui-me confessar desta vaidade infantil, que se me afigurou um grande pecado. Recebi nesta praia uma lição que me foi muito proveitosa. Maria, minha prima, sofria muito de enxaquecas e era nestas ocasiões a queridinha da minha tia, que esgotava com ela todo o seu dicionário de nomes doces e afetuosos, sem lhe arrancar mais que uma catarata de lágrimas e o refrão lumiriento invariável. Dói-me a cabeça. Eu, que tinha estas dores também quase todos os dias sem me queixar, quis uma bela tarde imitar minha prima. Estirei-me, pois, numa poltrona a um canto da sala e comecei a chorimingar. Acudiu logo minha prima Joana, a quem eu queria muito, e depois dela minha tia, que me perguntou por que chorava. Respondi como Maria: dói-me a cabeça. Cuido que não tinha jeito para me queixar, porque não lhes pude persuadir que as minhas lágrimas fossem realmente produzidas por uma dor de cabeça. Minha tia, em vez de me acariciar, como geralmente fazia, falou-me como uma pessoa já feita. E Joana repreendeu-me até com suavidade, sim, mas em tom de magoada por ter faltado à confiança com minha tia, não lhe dizendo com simplicidade a verdadeira causa do meu choro, que ela julgava ser algum grande escrúpulo. Enfim, levei a paga que merecia e fiz propósito de nunca mais imitar ninguém, para não pôr outra vez em ação a fábula do julgamento, do jumento e do cãozinho, que então fiquei compreendendo perfeitamente. Eu era o jumento, que ao ver as festas que faziam ao cãozinho, pôs também a sua pesada pata em cima da mesa para ter parte nas carícias e beijos do seu rival. E, se não fui corrida a chicote, como o pobre bichinho, recebi o devido troco e fiquei curada para sempre do desejo de dar nas vistas dos outros, tornando a terrível tribulação dos escrúpulos, adoeci com a força deles, a ponto de ter que sair do colégio aos 13 anos. Para completar a minha educação, levava-me o papai várias vezes na semana à casa de uma senhora respeitável, que me ensinava muito bem, com a dupla vantagem de me instruir e de me pôr em contato com o mundo. Ali, num quarto mobiliado à antiga, no meio de um montão de livros e de cadernos, assistia por vezes a uma série de visitas, nas quais, embora a mãe da minha professora fizesse quase sempre
as horas da conversa, sem tirar os olhos do livro. Tinha que ouvir tudo, coisas até que mais valera nunca ter ouvido, perdendo assim nesses dias o fruto das minhas lições, pois pouco ou nada aprendia. Uma vez era uma senhora que falava dos meus lindos cabelos longos, outra que ao despedir-se perguntava quem era aquela menina tão galante. E estas palavras, que por não se dirigir diretamente a mim, eram ainda mais lisonjeiras, deixavam-me tão satisfeita que vi claramente que era um poço de amor próprio. Abrindo um parênteses aqui, Santa Teresinha, né, ela, por causa dos escrúpulos, né, o escrúpulo é uma doença que, para quem nunca ouviu falar essa palavra, para quem não entende, né, assim, escrúpulo é uma doença que a pessoa, ela acha que ela está em pecado o tempo inteiro. Por mais que ela confesse, ela cometeu um outro pecado, eu já estou em pecado. É muito delicada essa situação, mas existe, né? E aqui ela precisou sair da escola, né? Porque ela não estava bem, causou até doenças, porque tudo para ela era pecado. Tudo para Terezinha era pecado. Então ela foi, né, ficando doente com aquilo. E então o pai tirou ela da escola, mas ela precisava ainda aprender, né? Então tinha as pessoas que ensinavam em casa, né? Aulas particulares, né? E então ela ia na casa dessa senhora e as outras pessoas que ali passavam enquanto ela estava lá falavam de longe, né? Ela acabava escutando que ela era bonita, que era uma menina galante e tudo mais. Então aquilo foi causando um poço de amor próprio, né? Que ela mesma vai passar por poucas e boas com isso ainda. Então vamos continuar. Que dó me fazem as almas que se perdem, extraviando-se tão facilmente pelas sendas floridas do mundo. Para uma alma de nobreza de sentimentos, a doçura terrena vai sem dúvida misturada com o fel da amargura. E não são os louvores momentâneos, capazes de preencher o vácuo imenso das suas aspirações. Mas torno a repetir, se o meu coração não tivesse se alterado para Deus logo, aos primeiros anúncios, se o mundo me tivesse sorrindo logo à minha entrada na vida, que teria sido de mim. Ela quis dizer aqui, né, que se ela não se voltasse logo a Deus com os anúncios do mundo, né, com os elogios, com toda aquela pompa, né, que as pessoas faziam para ela teria se perdido. Então, ó minha carinhosa madre, com que reconhecimento entoo as misericórdias do Senhor, que, no dizer da sabedoria, me retirou do mundo antes que a malícia dele me corrompesse o espírito e suas enganosas aparências me seduzissem a alma. Nota de rodapé, está no livro de Sabedoria, capítulo 4, versículo 2. Neste meio tempo, resolvi consagrar-me de um modo especial à Santíssima Virgem, solicitando a minha admissão entre as filhas de Maria, para o que tive que ir 2 vezes por semana ao convento com algum sacrifício em razão da minha excessiva timidez. Tinha um amor profundo, não há dúvidas, às minhas ótimas professoras, a quem serei eternamente grata, mas, como disse, não tinha entre elas, como outras antigas alunas, nenhuma de quem fosse particularmente amiga,
e com quem pudesse passar algumas horas à vontade. Trabalhava por isso em silêncio todo o tempo que durava a lição de costura, e, terminada ela, como ninguém me dava atenção, subia ao coro da capelinha e ali ficava até o papai vir me buscar. Nesta visita silenciosa consistia toda a minha consolação, pois, sendo Jesus o meu único amigo, só com ele sabia falar. Sentindo verdadeiro cansaço do espírito nas conversações com as criaturas, ainda que fosse de assuntos piedosos. Nestas horas de solidão, assaltavam-me às vezes, confesso-o, momentos de tristeza, que eu forcejava por afastar, pondo-me a repetir com verdadeiro prazer aquele verso de uma linda poesia que nosso pai nos costumava a declamar. A terra é teu barquinho e não a tua morada. Olha que lindo, né? Naqueles momentos de tristeza, naquela situação que ela passava de angústia, de tristeza profunda, né? O pai dela, ela lembra de um poema que o pai dela tinha lido para elas, né? A terra é teu barquinho e não a tua morada. Nós realmente precisamos ter essa noção. A terra é o teu barquinho e não a tua morada. A nossa morada definitiva é a eternidade. Então, nós temos que fazer de tudo para passarmos a nossa eternidade no céu. Apesar de minha tenra idade, estas palavras reconfortavam-me e ainda hoje, que os anos levaram consigo tantas impressões de piedade infantil, a imagem do barquinho é o perene encanto da minha alma, que me vai ajudando a suportar as agruras do exílio. Não disse a sabedoria que a vida é como uma embarcação que vai abrindo as ondas encapeladas sem deixar atrás de si nenhum rastro de rápido navegar? Tem mais uma nota de rodapé também no livro, né, de Sabedoria, capítulo 5, versículo 10. Quando penso nisto, fogem-me os olhos para o infinito, imaginando-me aportada já às praias eternas, nos braços do meu Jesus, em presença da Virgem Maria, que com o papai, a mamãe e os 4 anjinhos, meus irmãos e irmãs, uma outra nota de rodapé, né? Faleceram ainda crianças 4 filhos de São Luís e de Santa Zélia. Eles tiveram mais filhos, né? Mas que vieram a falecer, ainda pequenos, ainda crianças, né? Nenês e uma criança. Quando penso nisto, fogem-me os olhos para o infinito, imaginando-me aportada já às praias eternas, nos braços do meu Jesus. Né? Em presença da Virgem Maria, que com o papai e a mamãe e os 4 anjinhos, porque aqui ela já está escrevendo, né? O pai dela já havia falecido também. Os meus irmãos e irmãs. Me saía risonha ao encontro, metendo-me, enfim, de posse para sempre da eterna vida da família. Mas antes de remotar ao lar paterno dos céus, esperava-me ainda muito sofrimento de separações deste mundo. No ano em que entrei para a congregação de Nossa Senhora, perdi o único esteio da minha alma, que era a minha querida irmã Maria. Uma outra nota de rodapé aqui, né? Que entrou no Carmelo de Lisieux em 15 de outubro de 1886, tomando o nome de Soror Maria do Sagrado Coração. Meu único oráculo também desde a partida de Paulina, e a quem eu votava tanta amizade que me parecia indispensável a sua doce companhia.
Apenas soube da sua resolução de deixar o mundo. Decidi comigo a renunciar de vez a todos os passatempos terrenos, afogando a minha dor num dilúvio de lágrimas, como por esse tempo me sucedia a cada passo, pois chorava não só nas grandes crises, mas ainda em circunstâncias de menos monta, como provam os fatos seguintes. Embora desejasse deveras dar-me à prática da virtude, fazia-o caprichosamente o meu modo. Como não estava, embora ela desejava praticar muito, né, as virtudes, ela fazia da maneira dela, caprichosamente, como ela achava que tinha que ser. Como não estava habituada a fazer os serviços que tocavam de perto a minha pessoa, porque Celina é que nos arranjavam o quarto, sem eu ter que empregar-me em nenhum trabalho de casa. Lembrava-me, às vezes, por amor de Deus, para lhe ser agradável, de fazer a minha cama, ou então recolher à noitinha para dentro da estufa, na ausência de Celina, as plantas de estaca a vasos de flores que ela cultivava. Como disse, fazia tudo isso só por amor a Deus, sem dinheiro, portanto, sem direito, portanto, a um obrigado por parte das criaturas. Então, aqui, né, só abrindo um parênteses, como ela era mais nova, teve várias doenças e uma saúde frágil, as irmãs que já eram mais velhas faziam todas as coisas, né, principalmente a casa, tudo, né. Então, quando sobrou só a Celina na casa e ela fazia, a Celina cuidava das coisas, né, de arrumar a cama, os quartos e tudo mais. Então ela aproveitava para arrumar a sua cama, as suas coisas, e à noite já ia recolher as plantas para a estufa que a sua irmã cultivava. Mas ela fazia isso sem esperar um obrigado por parte das pessoas, né? Na ocasião, porém, as coisas mudavam completamente de figura, e bastava que Celina tivesse a má ocorrência de não mostrar satisfação ou alvoroço pelos meus insignificantes bons ofícios, para eu lhe manifestar logo o meu desprazer e desatar a chorar. Se involuntariamente mortificava alguma pessoa, em vez de reagir e pedir desculpa, afligia-me de tal maneira que chegava a adoecer. Ela não esperava, né? Por amor a Deus, sem direito, portanto, a um obrigado por parte das criaturas. Mas na ocasião, porém, né, as coisas mudavam completamente de figura. E bastava que a Celina tivesse a má ocorrência de não mostrar satisfação, pelo que a Celina ela acabava sendo indiferente, às vezes até com quem diz, né? Por que fez, né? Então ela, ou alvoroço pelos os insignificantes trabalhos que Terezinha tinha feito, para que ela pudesse manifestar logo desprazer, né? E desatar a chorar. Então, assim, tudo ela queria fazer as virtudes, ela buscava fazer as virtudes à maneira dela. Mas quando as coisas mudavam, não sendo do jeito que ela tinha pensado, ela acabava desatar a chorar. Se involuntariamente mortificava alguma pessoa, em vez de reagir e pedir desculpa, afligia-me de tal maneira que chegava a adoecer.
o que, longe de reparar a minha falta, aumentava ainda mais. E, quando reconhecia o mal que fizera, chorava por ter chorado, convertendo-se tudo para mim num verdadeiro suplício. Então, assim, ela queria fazer as virtudes da maneira dela, ela queria fazer que as coisas fossem do jeito dela, né, do jeito que estava na cabeça de Terezinha. E então mas as coisas saíam diferente, porque não vai sair nada do jeito que está na minha cabeça, né? Então, assim, era assim que Terezinha pensava, não, porque vai sair do jeito que eu quero. E não saía. Então, aí ela acabava machucando alguma pessoa com isso, né? Aí, ela, ao invés de reagir e pedir desculpa, ela se afligia de tal maneira que chegava a adoecer. Ela sabia que tinha feito mal, só que ela não conseguia pedir desculpa. Ela não conseguia reagir para pedir desculpa por causa do orgulho, do jeito que eu quero do meu jeito, não do seu. Então, e aí nisso, ela aumentava, né? Daí ela adoecer. E logo de reparar a minha falta, e daí ela, né, se recompunha, então ela via que tinha errado, ela ia pedir perdão, ela ia pedir desculpas, né? E aí, quando ela reconhecia o mal que ela tinha feito, ela chorava por ter chorado, convertendo-se tudo para ela num verdadeiro suplício. Aí isso ficava bem difícil para ela. Hoje, neste ponto, mudei completamente, porque me fez Deus a graça de não me amesquinhar por coisa nenhuma transitória. Por isso, quando recordo esses tempos, não posso contar a onda de gratidão que me transborda da alma pelos favores do céu, que operaram em mim tão extraordinária transformação. Com a entrada de Maria para o Carmelo, faltando-me a quem confiar as minhas penas, voltei-me para o céu e dirigi-me aos 4 anjinhos que para lá tinham voado, persuadida que essas almas inocentes, não tendo nunca experimentado que coisa fosse perturbação ou temor, haviam de ter dó de sua pobre irmãzinha que tanto sofria neste mundo. Falei-lhes com simplicidade de criança, ponderando-lhes que, por ser a última da família, para sempre a predileta e o alvo das carícias de meu pai, de meus pais e de minhas irmãs, e que, se elas vivessem, me tratariam de certo com igual deferência e amor. Que o estarem no céu não me parecia motivo para me esquecerem. Antes, com a facilidade que tinham de se utilizarem dos tesouros divinos, deviam ir buscar para mim a este depósito o precioso dom da paz e provar-me com isso que também no céu tem lugar o amor. Não tardou muito a resposta, pois me encontrei daí a pouco banhada no mar de delicioso paz, que me deu a certeza de que era amada não na terra, mas também no céu. Desde este momento cresceu em mim a devoção aos meus irmãozinhos, irmãzinhas do paraíso, com quem gostava de me entreter, conversando com eles sobre as tristezas do exílio e sobre o desejo que sentia de lhes ir fazer quanto antes companhia na pátria imortal. Contextualizando aqui, nós paramos aqui, né? Que aqui vai terminar o capítulo 4, daí nós vamos, né, ó, aqui termina o capítulo 4. Aqui, né, como a irmã Maria dela já tinha ido também para o convento, ela queria conversar com alguém, né? Ela queria desabafar aquilo que tinha na alma. Então, como ela já sabia que tinha os 4 irmãos falecidos, né, já falecidos, estavam no céu, porque eram nenês, né, crianças, almas realmente puras, né, que vão direto ao céu. E ela, sabendo
que podia pedir a sua intercessão, né? Não é que ela via eles, ela pedia a intercessão, conversava com eles, né, em oração, pedindo para que estes intercedessem por ela naquele pedido que ela tanto precisava. E ela, então, sentiu logo a consolação de que realmente aqueles irmãos alcançaram para ela a graça que ela pedia. E daquele momento em diante cresceu a devoção aos seus irmãos e irmãs, né, que estavam no paraíso. E ela queria ir logo para o céu. Terezinha, ela queria muito ir para o céu. E ela queria, então, logo na pátria imortal, fazer companhia aos seus irmãos. Bom, chegamos ao fim hoje de mais um dia de leitura. Na terça-feira faremos o nosso capítulo 5º, tá bom? Que esse tempo, né, nós possamos também rever, né? Porque com Santa Terezinha nós aprendemos muito a não querer as coisas do nosso modo, a não imaginar, bom, eu vou trabalhar na minha mente que eu preciso viver as virtudes. Todos nós precisamos viver as virtudes e abandonar os vícios, né? E então, para viver a virtude, nós temos que viver conforme a vontade de Deus e não conforme aquilo que está na minha cabeça, para que nós não soframos, né, quando algo sai diferente, e daí depois nós temos ainda que pedir perdão, tá? Desculpas e tudo mais. Mas que nós possamos aprender com Terezinha, com a Santa Terezinha do Menino Jesus, que não precisamos fazer nada do nosso jeito, e sim do jeito de Deus. Estivemos e vamos permanecer unidos na graça de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo sábado, um ótimo início de semana amanhã, domingo, primeiro domingo de maio, e que as bênçãos de Maria, né, que as graças que Deus que passa por ela chegue até você e até nós e a todos nós. Forte abraço!